conversa, mas a gente procura trazer convidados que vibram na mesma energia que a nossa. E eu senti isso quando eu conheci a Sabrina, foi muito legal. Conheci um pouco sobre o trabalho dela, sobre essa naturalidade que ela traz, sobre a fala dela muito assertiva, e já foi um encontro maravilhoso. Já gostei dela logo de cara, convidei ela para participar do programa, a gente alinhou essa data com muita satisfação, que eu acompanho já o trabalho dela, né? E hoje ela está aqui comigo na bancada, Sabrina Peixoto. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte aí, né? O que há de novo na harmonização. A gente fala harmonização facial para homens, mulheres e principalmente falando sobre não só a parte estética que traz, né, Sabrina? Mas também sobre o que ela traz de benefícios para a saúde. Mas antes de a gente abordar isso, eu gostaria de saber um pouco de você. Como que você entrou nesse ramo, como que foi um pouco a sua trajetória. Seja bem-vinda. Primeiramente, boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos os ouvintes da Joyce. Então, eu me chamo Sabrina, como a Joyce apresentou, né? A gente se conheceu há pouco tempo, mas tivemos uma conexão justamente por isso, né? Por essa parte, assim, verdadeira e principalmente pelo assunto que muitas mulheres e hoje homens também estão bem interagidos, que é sobre a harmonização. Hoje eu não costumo chamar muitos harmonização, a gente usa esse termo porque é um termo que já ficou popularmente conhecido, né? Mas o que a gente faz é mesmo um gerenciamento do envelhecimento, né? Porque os públicos, claro que hoje tem público cada vez mais jovem, mas geralmente é um público de 30 a mais que começa, né? Então, a Joyce estava falando aí sobre essa parte de me apresentar, né? Eu sou médica, trabalho na área da harmonização facial, ainda atuo na área hospitalar, né? Na saúde não estética também, né? Porque hoje estética também é saúde, mas eu sou lá do Farol de Santa Marta. Sério, doutora? Que maravilhoso. Isso, eu sou praieira. E faz 8 anos que eu tô formada em medicina. Faz 2 anos e meio que eu atuo nessa área da estética. Como eu falei para vocês, eu ainda continuo nessa parte da saúde também. Então, assim, para mim... Faz plantão. O dia que eu faz plantão. Conheci ela, demorou para porque estava em plantão, foi correndo se arrumar e foi para o evento. Foi do Rotary. Tem uma rotina bem pesada. Tem uma rotina árdua ali, mas eu gosto. É tudo encaixadinho para dar tempo. Mas dá tempo. Mas hoje a minha área principal realmente é a harmonização facial. É o mundo que eu me conecto. É um mundo que já vem de mim há muito tempo, né? Desde muito novinha eu sempre fui muito preocupada com essa parte da beleza, né? Não digamos, não na parte assim fútil, mas cuidado mesmo, sim. Né? Porque antes era muito visto como isso, né? Como um supérfluo, assim. Então hoje a gente já vê a conexão que tem a beleza com a saúde em si. Também, né? O bem-estar da gente, como a gente se sente, como a gente se vê, como a gente... Eu sempre falo, e hoje em dia a gente fala disso abertamente, tranquilamente, porque a gente gosta de se cuidar, as mulheres devem se cuidar, os homens devem se cuidar, e eu percebo esse cuidado num todo, isso é muito legal. E ainda, né, até um tempinho atrás, o pessoal ainda martelava, só que hoje, quem martelava está fazendo. Com certeza. Eu sempre falo, só não faz, só fala que não gosta quem nunca fez. Quem nunca fez. Porque quem faz não sai mais desse mundo, é um autocuidado e assim, para tudo, como tu falou, hoje em dia, para posicionamento, para quem trabalha com a sua imagem, é muito importante, porque tem coisas que a gente às vezes não aceita na nossa autoimagem, e isso a gente reflete em forma de insegurança até mesmo, né? Então, quando a gente consegue melhorar isso, consegue dar um ajuste, porque hoje, como tu estava falando de naturalidade, né, o propósito não é transformar a pessoa, né, mas sim transformar ela no meio de uma forma natural, que é trazendo mesmo resultados assim para ela, onde ela se sinta melhor sem desconfigurar o rosto, né? Porque eu acho que hoje em dia o pessoal tem muito medo da harmonização ainda,
Pelos resultados que a gente vê na mídia, que são um pouco exagerados, alguns, né? Porque teve uma leva aí, uma época, gente, que era assustador. Exatamente. Por quê? Porque veio aí um boom aí, e parece que eles pegavam um molde e o mesmo molde era colocado em todo mundo e todo mundo ficou igual, gente. Exatamente. Todo mundo tinha o mesmo lábio, todo mundo tinha a mesma feição. Todo mundo com o rosto quadrado, todo mundo com queixo de bruxa, todo mundo assim. Um bocão. E aí assustou um pouco, uma época assustou um pouquinho da galera. A gente assume isso. O primeiro congresso que eu fui de harmonização, eu fiquei impressionada, eu fiquei chocada. Na época eu só trabalhava com jato de plasma, eu me inseri nesse mundo, começando pela parte do jato de plasma, né? Nem pensava ainda que eu ia me inserir tanto nessa área da estética, mas o primeiro congresso foi assustador e foi ali que eu pensei assim, ó, não, eu preciso levar outras coisas para as mulheres. Eu preciso ajudar. Principalmente para as mulheres da nossa região, porque assim, tinham mulheres que andavam juntas no congresso, que todas elas eram tinham iguais, mesmo perfil, mesmo. Falei, gente, o que é isso? Preciso Sabrina, mudar. Eu já vi isso. E era muito engraçado. Quando eu comecei também a fazer, eu falava assim, olha aqui, eu só não quero ficar com esse bico de pato, pelo amor de Deus. Olha, senão assim, eu tenho um jurídico bom. Eu falava sempre assim. Vocês não façam isso comigo. Medo, porque a gente tem receio. Tanto que até hoje, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu nunca falo pro meu esposo. Eu nunca falo pra ele, eu só chego pronta. Como a maioria. De repente caiu na cadeira e chegou em casa. Cheguei, assim. Falando um pouco sobre o que tinha antigamente, que ainda continua forte, assim. O queridinho ainda é o Botox? Ainda. É que o Botox, eu sempre falo que é a porta de entrada, né? O Botox é difícil quem não vai precisar, porque até, assim, quem ainda não tem as rugas já estáticas, são aqueles vinquinhos na pele, ela precisa fazer para prevenir, né? Então a gente faz até para abrir um olhar, para tudo, ele é a porta de entrada, é o primeiro passo que a gente dá, é a toxina botulínica ainda, né, popularmente conhecido como Botox, mas ele é a entrada. Dali a gente vai para outros gerenciamentos, né, como preenchimento, bioestimulador. Hoje, por essa procura da naturalidade, as pessoas já têm entendido melhor o que é isso, que é fazer um estímulo de colágeno, né? Que traz realmente, que é o que vai dar firmeza para o rosto, é o que vai tratar. A gente tem os tratamentos, né? E tem aqueles procedimentos que tem pouca durabilidade, que são os embelezadores, que geralmente aí entra mais a parte do preenchedor. Eu sempre falo, né, que eu acho tão importante primeiro trabalhar essa parte dos bioestimuladores de colágeno. Isso. Trabalha primeiro isso, prepara a pele já vai ter o viço, e aí sim parte para os de agora, tipo assim, os que são imediatos, assim. Mas primeiro, eu sempre falo, não sei, né, se eu não sou profissional, nem nada, mas como profissional, indicarias, de repente, começar tratando essa pele de dentro para fora, começando nesse sentido também? A indicação seria, Joyce, mas na realidade, o que acontece? Como o estímulo de colágeno ele vai levar até 3 meses, ali até os 90 dias, para trazer mesmo um resultado, então muitas pessoas elas ficam desanimadas, porque elas ficam esperando esse resultado no espelho, que tu não vê tão rapidamente. E ali ele tem um custo, né? Ele tem um custo legal, considerável. Então as pessoas às vezes elas se entristecem. Por isso que lá no meu consultório eu inicio às vezes por alguns pontos de preenchimento, onde precisa dar uma sustentabilidade ali para o rosto, onde precisa às vezes tirar aquelas sombras do rosto para dar um efeito lifting. Então às vezes eu começo com um preenchedor e aí eu insiro o bioestimulador. Primeiro eu te alegro, depois eu te trato, entendeu? Então assim... Alegrar essa mulherada. Exatamente. E hoje, o que a gente tem de mais novo aí, que realmente tem tido uma aceitabilidade, ele veio para ficar, é a estética regenerativa. Provavelmente já ouviu falar, que são PDRN, exossomos, né? Então, ela tá vindo realmente para ficar, para trazer esse efeito natural. Quem realmente quer tratar a pele, quer dar uma firmeza, um resultado global
para o rosto são os regeneradores mesmo, os bioregeneradores, que andam ali junto com os bioestimuladores, né? Eles têm formas diferentes de atuar no rosto e até dispositivos diferentes que onde a gente consegue inserir esses bioestimuladores, né? Mas ele veio para ficar. Então, assim, congresso, tudo que eu tenho ido, assim, de mais atual são os bioregeneradores, que são esses que eu falei, exosome, PDRN e também os fios de PDO. Tá? Os fios de PDO estão bem alta. Nós vamos para um breve intervalo, breve mesmo, depois vamos voltar com esse mesmo assunto que eu quero entender um pouquinho sobre